Então, eu me chamo Tami, faço parte do Mapinguá Nerd e todo ano a gente faz o Dia da Toalha, que é em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd, né? Esse ano a gente resolveu fazer um tema um pouco mais denso, que foi o Nerd contra o Fascismo. A gente está passando por uma onda obscura aí no nosso país, é muito tenso ver o que está se tornando o nosso país, então a gente resolveu trazer esse debate para o Dia da Toalha também, até porque a gente vê também uma onda crescente de reacionários aí no meio nerd, e eu acho nós achamos um pouco preocupante, e a gente trouxe uma galera incrível para conversar com a gente, entre elas Felipe Castilho, que é escritor, roteirista, escreveu Legado Folclórico, escreveu Ordem Vermelha, escreveu Serpentário, e além da pandemia, essa situação que acho que ninguém esperava enfrentar ainda em vida, a gente ainda tem que lidar com poderes superiores fazendo a gente passar por situações absurdas, né? Eu acho que uma das coisas que cresceu nos últimos anos foi a questão da censura em quadrinhos, em livros, em animações, em músicas. Então eu queria saber se tu foi impactado dessa forma, essa censura chegou até você, até as tuas obras, ou alguém perto de você sofreu alguma coisa do gênero? Eu acho que, por um lado, a gente teve, né, a gente ganhou espaço em poder contar histórias que antes do pessoal também tinha um certo moralismo, né, em cima disso, mas eu acho que a grande censura hoje é do próprio povo, né? Sim. É aquela coisa do filma o professor na sala de aula, olha o que este degenerado está falando nesse quadrinho. Eu quero escrever Ordem Vermelha, no vermelho deve ser por causa disso, por causa daquilo. Então, essa é a censura mais efetiva, né? O povo mesmo se voltando ali, querendo pagar de DOPS. Então, eu vejo muito isso, né? Por outro lado, a gente tem profissionais dos livros, dos quadrinhos que se posicionam, né? Tem editores ótimos que pegam e falam, bora aí, tá legal do jeito que você está escrevendo. Os leitores podem encontrar temas variados, né? Assim, tudo, mas a censura mesmo, ela ainda não voltou a ser, não teve um ato institucional de novo, né? Assim, que baixou e falar isso não pode, mas é como se fosse, né? Porque aí quando você faz leis governamentais, você fala que não vai comprar livro assim. Aí escolas se posicionam falando que não vão ler livros dessa determinada religião. Quando você não vê, não percebe, quando você vai ver, você está no meio de um ambiente completamente controlado, né, por uma narrativa. E a narrativa que a gente sabe bem a quem interessa, né? A narrativa da confusão, vamos trocar os termos aí, vamos chamar, vamos falar que fascismo é esquerda, que a gente não é fascista, e que fulano que nazismo não fez isso, mas ao mesmo tempo o nazismo é de esquerda, então vem esse, sabe, negar o Holocausto, negacionismo em geral, né? Negacionismo na ciência, na história, na política. Então, eu acho que tudo isso é resultado de um povo que comprou essa narrativa, né? Sim, então, não adianta, mesmo que falar, não, mas Bolsonaro nunca vai ter o poder de trazer de volta. Ele precisa trazer de volta, ele precisa criar um AI-5 de novo, que nem os filhos dele adoram falar. Ele não precisa, porque tem gente que já age assim, né? Que fala que tem saudade da ditadura, quando não existia corrupção, e puta mentira, né? Sim. Então, já puxando, acho que a minha terceira pergunta se misturou um pouco com a segunda, é justamente isso. Como que tu vê hoje a importância de se posicionar politicamente nas obras, mesmo que sejam obras de ficção? Na verdade, existe essa diminuição, né, das obras de ficção, que a gente tem que discutir coisas mais sérias. Mas eu vejo a ficção e a fantasia como, assim, cruciais pra gente discutir política, pra gente discutir classe social, pra gente discutir preconceitos. Inclusive, Ordem Vermelha fala muito disso, né? Particularmente gosto muito de Ordem Vermelha, acho que pra mim é meu favorito seu, assim. Então, eu queria saber da tua opinião, assim, como hoje é importante esse posicionamento nas obras, né? Como que tu vê hoje, como isso tá refletindo nos teus escritos atuais, sabe? Uhum. Eu acho assim,
A gente passou por um grande período, por um longo período onde o pessoal cobrava posicionamento, né? Assim, se você não se posicionar, você está a favor. E aí, esse período passa, onde a gente tem uma expansão muito grande, de várias obras se posicionando, e aí o posicionamento político acaba se tornando um viés comercial, parece, né? E aí eu acho que tem um problema nisso, que são abordagens rasas e que mais dificultam o entendimento de uma coisa e atrapalham, às vezes. Você tocar no assunto levianamente, eu acho que é pior do que não falar, às vezes, né? Então, eu acho que eu passei por esse período também, onde tudo que eu escrevia era tá mais na cara, né, politicamente falando. Mas o posicionamento nas obras, hoje eu já enxergo assim: se você não quer se posicionar, não tem problema. Eu acho que não tem problema. Eu acho que uma obra pode existir sendo entretenimento. Isso não deixa de ser política. Sim. E não te faz fascista por não tocar no assunto. Mas a construção do que você escreve, ela é uma maneira de posicionamento. As pessoas têm que entender que personagens, eles podem ter um posicionamento político diferente do isso é muito perigoso também, né? Exato. Você escrever um personagem racista não vai te fazer racista, contanto que isso tenha na história. Mas ela tá sendo isso gratuito? Qual que é o propósito, né? Eu acho que o pessoal tem que tomar cuidado, que a arte tem que ser livre, né? E eu posso escrever uma coisa de puro entretenimento que não vai tocar no assunto política e ter o meu posicionamento fora. Sim, com certeza. Então eu acho que às vezes o pessoal se confunde um pouco nisso, sabe? E tá um ponto de saúde mental nosso que às vezes a gente não quer se posicionar. E não é que a gente não tem uma opinião, mas, por exemplo, olha o tanto de coisa que acontece por dia. É cansaço mental mesmo, né? Você olha assim e fala, não vou gastar meu tempo com isso mais. Eu acho que a gente está numa época de rever, né? De rever coisas, por exemplo, essa coisa do cobrar posicionamento, tudo é uma linha tênue, né? A gente não pode transformar isso a gente não podemos nos tornar os censores. Sim. Né? Chegar e começar a fazer um policiamento onde você está acabando com a saúde mental das pessoas. E a gente consegue saber quem se importa com o próximo, quem se preocupa com o povo, quem está falando por falar. A gente sabe quem apertou 17, a gente sabe que... Com certeza. a gente sabe quem não se arrependeu. E falando nessa questão de rede social, para quem trabalha com livro, para quem trabalha no mercado editorial, sejam realmente as grandes editoras, as editoras independentes, autores independentes, as redes sociais se tornaram fundamentais, assim, do ano passado para cá, principalmente com... Não pode ter evento presencial, não pode ter evento em livraria, enfim, crise do mercado editorial na estratosfera. Então, eu acho que a gente não sabe mais realmente, inclusive, dividir o que é trabalho, do que é opinião pessoal na internet, do que enfim, tudo isso. E é interessante porque o e-commerce parece que salvou o mercado editorial. Ano passado saiu uma matéria da Nielsen Books falando que aumentou em 44% o consumo de livros. E assim, ok, né? As pessoas estavam mais tempo em casa, estavam, enfim, querendo consumir mais esse tipo de conteúdo. E aí a gente teve, acho que foi em final de abril, a gente teve aquela notícia que o Poder Executivo estava estudando taxar o livro, né? Taxar a literatura que não era taxada entre muitas aspas, porque tem taxa de várias coisas envolvidas no processo de mercado editorial que a gente não são oficiais, né? Então, o livro ele tem isenção tributária pela Constituição Federal há muito tempo e em final de abril a gente teve essa proposta de taxação porque aparentemente só pessoas ricas leem, né? Só as pessoas ricas têm esse consumo literário. Então, isso é absurdo, claro, a gente um tributo sob a alíquota de 12%, um livro que já é R$50 ia para R$80, R$90, então assim, já é absurdo por si só. E eu queria, assim, saber a tua opinião
não nos impactos econômicos, que a gente já sabe um pouco do que iria acontecer, mas no impacto cultural mesmo, social. O que tu acha que, se isso vier realmente a se concretizar, pode acontecer com a literatura brasileira em si, principalmente com a produção nacional? Fica essa... Cada hora o mercado editorial ele emenda crise com crise, né? Sim. Cada hora uma coisa. Às vezes eu fico esperando, eu ficava esperançoso, parece que agora estão entendendo, parece que agora as pessoas vão entender que não dá. É por isso que por muito tempo, sim, tudo bem, vamos conviver aí com raciocínios diferentes, mas tem coisas que não se encaixam, né? Não tem como você trabalhar com livros e apoiar um governo desse. E assim, a pessoa pode tentar. Vai lá, Paulo Guedes, legal, agradece ele lá, agradece o presidente não sei pelo quê, e continua publicando suas coisas, mas assim, você também tem que ser, sim, você tem que ser verdadeiro. Se você vai defender esse governo, defenda ele e continue no mercado, tá? Então eu quero ver se você consegue. É um negócio assim, eu parei eu sempre achei que daria para conviver, sabe, com algumas pessoas que nunca foram ruins comigo, editores que são bolsonaristas, editoras que publicam coisas. Eu falava, sei lá, né, pela pluralidade de ideias, eu acho que tem que, mas assim, depois de um tempo eu comecei, não, eu também não vou agredir essas pessoas, não vou atacar essas pessoas, mas eu não quero contato, simplesmente fui cortando, sabe? Então, assim, editora que publica, que dá voz para um governo fascista e depois vem também publicar não, porque diversidade, vamos trazer o livro que sobre a diversidade racial, diversidade sexual, diversidade, e também vou publicar filósofo bolsonarista. Então, sabe, eu não tenho que ter paciência com isso. Não, sim. Sobre se isso como vai afetar, né, a gente, os leitores, quem gosta de livros do mercado editorial, primeiro começando das empresas, né? Vai ser difícil sobreviver, a não ser que que a editora tenha aí um investimento de fora, de outros grupos, né? Que a gente tem, sei lá, a Companhia das Letras, né? Que tem que tem investimento de fora, no caso, por fazer parte da Penguin Random House, e hoje também a Penguin está fazendo parte de outro grupo, de acordo com as últimas notícias. Então, algumas empresas vão... Quem é grande está passando dificuldades com tudo isso, né, com varejo e tal. E pode ter um certo aumento em e-commerce, mas é difícil manter isso, é difícil... essas pessoas ainda estão no ramo de livros físicos. O e-book é importante, o e-book eu acho que tem que aumentar, tem que ir pro audiolivro, inclusive por acessibilidade. Mas ainda o principal produto dessas pessoas é o livro físico. E enquanto não se normalizar, né, e também depois da pandemia, com tanto de livraria que fechou, isso é um golpe muito grande, né, para as editoras. Mas quem tem investimento de fora, quem é dono de editora que tem uma puta fortuna e que faz isso por coisa, vai sobreviver, mas as editoras pequenas vão começar. E aí a gente vai, né, editoras pequenas e leitores. Eu não acho que tem... como que vai ficar pra gente se começar a taxar livro? Como que vai ficar para as pessoas? Essa política, essa economia liberal não gosta de pobre, né? Antes fosse, tipo, não gosto de pobre, agora você não será pobre, nós vamos fazer de tudo para você não ser mais pobre. Mas as pessoas querem isolar e esperar que suma da frente, sabe? Colocar um tapume em um problema social grave. Então, se essas pessoas não se preocupam com o que o pobre vai comer, não se preocupam com o que o povo vai fazer, não se preocupa com o auxílio, o auxílio agora durante sabe, se não se preocupa se essas pessoas vão ser vacinadas, se essas pessoas vão comer, se essas pessoas vão ter condições de trabalhar, com desemprego do jeito que tá, essas pessoas vão se importar com o que o pobre lê? Não vão, isso aí. O livro é supérfluo, né, para esse tipo de rico, né?
E aí veio falar que rico lesse, mesmo a gente não estava nessa crise, né? Segura aí, então, vai, durante a pandemia, então, se eles estão comprando, não sei aonde que é, não sei onde que é. A gente precisa entender aí onde estão esses livros todos. Rico gosta de comprar livro para mesa de centro, para sala, sabe? Para ficar ali, para fazer uma estante bonita atrás. Nem isso, né? Porque alguns vão usar lá, tipo um Carlos Bolsonaro da vida que põe Ai, meu Deus, tudo bem, é o fundo do Google, mas é que a gente já implica porque a gente sabe como é o raciocínio, né, dessas pessoas. Então, eu acho que vai ficar cada vez mais difícil e vai aumentando o preço e os insumos, a gente não. E aí você tem as políticas comerciais sendo todas abaladas por ataques e umas canetadas completamente bizarras e aleatórias de gente que não entende do que está fazendo, né? Vai dificultando, a gente não consegue comprar papel hoje, as editoras, a gente né? As editoras do Brasil tá cada vez mais caro produzir um livro, e aí aumenta o preço, e aí isso vai se criando vai se tornando um produto cada vez mais elitista, conforme você tem que fazer o livro ser atrativo, né? Já entenderam que a capa é importante, que é importante. Aí cada vez mais as pessoas ficam cobrando brinde das editoras, como se isso fosse, né, mais importante do que o livro em si. As editoras estão se desdobrando para atender as expectativas, e aí o produto está ficando cada vez mais caro. E ao mesmo tempo que a editora estava se esforçando para não decepcionar o público, tem alguém que não vai ter condições de comprar. Sim. Que está ficando cada vez mais caro, né? Eu vejo aí ano após ano o preço de capa dos meus livros aumentando. Não, tem coisa que está muito mais cara. Sei lá, o Legado Folclórico, quando saiu, ele era R$ 34,90. 2012. Olha aí, né? Inflação, tudo. E aí junta tudo isso com, né? Tem que pagar todo mundo, o livro tem que. As políticas comerciais, você tem. O e-commerce aumentou. E aí a gente pega aí a maior vendedora, o maior e-commerce de livros, que cobra 55% de desconto das editoras. Então você pega aí, né, mais da metade do preço de um livro vai para a Amazon, vai para esse modelo de negócio que te deixa com 45% para pagar direito autoral, para pagar todo o serviço do livro, transporte e tudo. Assim, se tornando inviável, né? Se tornando completamente inviável. E isso é algo tão mercado editorial. Você acha que alguém vai se importar com isso? Não se importa com o povo, não se importa com o que as pessoas, como eu disse, com o que as pessoas vão comer, vestir, trabalhar, como que as pessoas vão trabalhar, vai se importar com o livro, que é algo supérfluo para eles. A gente tá muito ferrado desse lado. E essas coisas, esse retorno, contato com o leitor, contato que a gente não consegue ter 100% porque o nosso mental tá estilhaçado, sabe, com as coisas. Então, assim, eu gostaria muito de estar agora na pandemia conversando com todo mundo, mas é o que eu menos consigo fazer, porque eu não estou inteiro, sabe? Nada está inteiro. Quem está inteiro provavelmente está fazendo alguma coisa errada. Não se informa, né? Não se informa, sabe? Não tá lendo notícia, não tá lendo nada. Você fazer uma criança ler é política. Você fazer alguém lembrar, sabe, lembrar da infância e pensar na vida, pensar no próximo é política. Nem só de discurso vive o Brasil, tem que ter vivência, né? Eu acho que a gente vai se tornando algo muito elitista quando acha que só alguns podem falar sobre isso. E com muita frequência eu sou subestimado, e olha que assim, eu tenho vários privilégios, eu não vou ficar aqui pedindo desculpa por ser homem branco, sabe? A questão não é essa, inclusive as pessoas têm que olhar um pouco além disso. O que a gente pode fazer? A gente pode fazer muita coisa, e a gente, eu vejo que o meu discurso tem uma penetração em várias camadas, e eu posso falar com crianças, posso falar com jovens. Isso é muito importante. Isso é muito legal, e tem muita gente que pode fazer isso, que tem um potencial muito grande de falar através de quadrinhos, de games, de vários tipos de narrativas salvam, narrativas, a gente precisa delas. E eu acho muito louco quando cria-se
uma nata, tentam trazer para a literatura, que é algo tão bonito, tentam trazer essa coisa do... Vamos, sabe, de ver a literatura brasileira virando um lance meio programa da Maui Júnior, sabe? Tipo, tem uma galera, esses daqui são... Quando você tem no Jabuti, né, literatura de entretenimento, alta literatura, né? Eu lembro do caos que foi isso. Foi. De certa forma vai trazer, né? Você tem uma categoria, você vai trazer livros que a gente sabe que não entram, né? Não entram no prêmio. Eu entrei como literatura de entretenimento. Eu achei mais engraçado, sabe? Se tivesse, no ano passado, se tivesse rolado uma cerimônia, eu teria ido, sei lá, de palhaço, sabe? Eu tô aqui para entreter, né? Mas, de certa forma, vários livros se beneficiaram disso, né? Ver vários colegas que nunca teriam espaço no grande hall da alta literatura, da ficção literária, né? Eu acho muito bizarro. Mas eu acho muito louco também os autores que aceitam essa alcunha de intelectual e não conversam com outros. Eu conheço vários que são o contrário, que transitam bem em outras vertentes, em outros gêneros também, mas eu acho muito louco quando tudo começa a virar uma questão elitista, sabe? E isso é muito fácil das pessoas caírem. As pessoas mal percebem e estão sendo elitistas. E é booktuber sendo elitista, influenciador elitista é o que mais tem. E todo com um discurso, desconstruidão, e é muito fácil as pessoas se perderem nisso, né? Então, eu acho que as narrativas simples estão aí para salvar a gente tem que valorizar elas. Com certeza. Cara, eu não tenho nem o que comentar, eu concordo contigo 100% do que tu falou. Só queria mesmo te agradecer pelo teu tempo, te agradecer pelo espaço, né, de poder ter esse debate contigo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do portal de esquerda que te entrevistou na época do lançamento de Ordem Vermelha. Depois você me passa para eu botar aqui. E é isso, a gente continua na luta, a gente sabe que a educação liberta, a educação é importante demais, a literatura liberta, a literatura é direito, livro é direito, né? Então, muito obrigada, Felipe, pela tua participação. A gente vai te acompanhar muito mais de perto, pode ter certeza que você será convidado para outros eventos. E é isso, gente. Hoje à noite ainda tem mais um lançamento de vídeo também com o Pedro Duarte, que vai falar um pouco também sobre esse assunto com a gente. Ele é ótimo também nas redes sociais, eu adoro. E é isso. Muito obrigada e até a próxima.